Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso nós sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o zelo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante aos que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazemos os demais apostolados e os irmãos do Senhor e Cefas? Eu somente, Bernabé, não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte lhes que é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito, sobre vós não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor: os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhum destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço livre vontade, tenho galardão, mas se é constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que é esta que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que eu, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para que os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivam sobre o regime da lei, como se eu mesma se vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não seja eu debaixo da lei. Ao sem lei, se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, como a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível-nos, porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferimento golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, como respeito de Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, portanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, com alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles fizeram. E perceberam pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas vos serviram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Como critério, julgai-vos mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão de Cristo? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, que todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício para participar do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, pois, que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que a sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, assim de outro. E comei tudo o que vede no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porque o Senhor é da terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos nos convidar e quiserdes ir comer de tudo que foste posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se algum vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, que comais, que bebais, ou faças outras coisas, qualquer fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas a de muitos, para que sejam salvos. Sede imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora e profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso atosquiar-se ou raspar-se, cumpre e usa véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, pois se ele
imagem a glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem mulher é independente do homem, nem homem dependente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai-vos entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza, por desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de matilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, portanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós, quando vos reúnes na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que hajais partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos os vossos meios. Quando, pois, vos reunides no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comereis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ou posso que há também que se embriague. Não temas, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Ao vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças e partiu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comestes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperai-vos uns para os outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando as demais coisas eu os ordenei quando for ter convosco. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erreis, gentios, deixareis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Atema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o seu fim proveitoso. Porque uma é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E o outro, no mesmo Espírito, a de fé, e o outro, no mesmo Espírito, os dons de cura. E outros, operações de milagres, e outros profecias, e outros discernimentos de espíritos, e variedade de línguas, e outro capacidade para interpretá-las.
mas um só é o mesmo Espírito para realizar todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo que quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou do olho, não só do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, ou estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, nem preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que permanecem mais fracos são necessários, os que nos parecem menos dignos no corpo, e estes damos muito maior honra. Também os que em nós são decorosos revestimentos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que nos tinha, para que não haja divisão em corpo, nem pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado em um favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, e ele todos os regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo do lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura, falados em línguas, interpretados? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons.